Fala pessoal, professor Ricardo na área, Projeto Militar em Foco, Projeto Militar em Pauta. E você que está estudando para a área policial, aqui é o lugar, este é o canal para você se inscrever, compartilhar e fortalecer, porque aqui tem bizu, aqui tem macete, aqui tem bizu, irmão. Então, sem mais delongas, já se inscreva no canal e compartilha, porque hoje nós vamos dar um bizu de direito constitucional, irmão. Direito constitucional na área, chegando com os dois pés na porta para falarmos. Isso aqui não cai. Artigo 5º não cai. Artigo 5º cai em qualquer área de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Policial Penal, Policial Municipal, todas as áreas possíveis vai cair o artigo 5º da Constituição Federal. E o que diz o artigo 5º da Constituição Federal? Vai falar: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, eu sempre gosto de, antes de iniciar propriamente dito aqui as aulas com você, até porque a gente não consegue esgotar o assunto, senão ficaria um vídeo muito grande, muito extenso. Então aqui é só o início de uma ideia, depois a gente vai construindo. O artigo 5º é grande pra caramba, nós temos vários incisos, muitos incisos ali não tem um costume de cair, mas tem outros que são tiro e queda, tem outros que são papum, vai estar na sua prova, como o inciso 11. O inciso 11 vai estar na sua prova. A casa é um asilo inviolável. Vai estar na sua prova, com certeza. Nós vamos bater um por um. Só que hoje eu gostaria de falar para você do artigo 5º. Primeiro, quando a gente fala do artigo 5º da Constituição Federal, eu gostaria de falar para vocês do famoso princípio. Aí eu tenho aqui, ó, 2. E eu tenho que saber isso aqui. Antes de eu falar sobre o artigo 5º, eu tenho que falar que existe o princípio formal e existe o princípio material. Existe o princípio formal e existe o princípio material, que está incluso, está implícito dentro do artigo 5º da Constituição Federal. O que é o princípio formal? É a forma, é como está escrito para você. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos residentes no país. Então, exatamente como está escrito. Então, esse é o princípio formal. Mas como eu analiso no princípio material? O princípio material, já vou falar, peraí. Todos são iguais perante a lei, só que eu tenho que tratar o igual com igualdade e o desigual na medida da sua desigualdade. Eu não posso tratar o igual e o desigual da mesma forma. Eu não posso pegar o igual e pegar o desigual e colocar na mesma balança. Então eu pego o igual e trato na maneira da sua igualdade, e eu pego o desigual e eu vou fazer o quê? Eu vou tentar equiparar os dois na medida da sua desigualdade. Então a parte material, ela vai analisar. Todos são iguais perante a lei, sim. Só que eu tenho que pegar um e tratar de um jeito e o outro de tratar de outro jeito. É por isso que nós vamos ver as cotas. As cotas raciais, elas vão entrar aqui no direito material. Elas vão entrar aqui, ó. As cotas vão entrar aqui, ó. As cotas. Ela é um bom exemplo do princípio material do artigo 5º da Constituição Federal. Então, isso aqui é um básico para passar para você entender o que é o artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Ó, vou pegar o meu apagador, que não é um apagador, mas é um apagador, e vou apagar aqui, tá? Você tira o print quando eu fico de lado aqui, faz alguma coisa. Tranquilo? Vamos lá. Ó, tu já viu que o artigo 5º, ele fala do princípio material, tá? O direito material e o direito formal. Princípio material e princípio formal. Qual outra coisa que eu posso falar para você? Que o artigo 5º, ele é uma cláusula pétrea prevista onde? No artigo 60
no parágrafo 4, no inciso 4, tá? Da onde? Da própria Constituição Federal. Da própria Constituição Federal. Constituição Federativa da República Brasileira, da República do Brasil, de 1988. E o que fala o artigo 60, parágrafo 4, inciso 4? Vai falar dos direitos e garantias individuais. Vai falar que o nosso artigo 5º, ele é uma cláusula pétrea. E o que é cláusula pétrea? Cláusula pétrea é aquilo que eu não posso remover, é aquilo que eu não posso tirar, até por uma emenda constitucional. Tá? Uma emenda constitucional, ela pode vir e alterar algumas normas, algumas coisas que estão previstas na Constituição Federal. Só que o que é a cláusula pétrea é diferente. Ele tem um processo diferente, então não é ideia de bater desse processo agora, mas a cláusula pétrea relacionada aos direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 5º é tão poderoso, é tão forte, que dizem que o poder constituinte originário, o que é poder constituinte originário? É aquilo que quando você vai criar uma Constituição Federal do zero, a Constituição Federal de 2026, a Constituição Federal de 2027, você criou uma Constituição Federal do zero, você está diante do poder constituinte originário. Ele pode prever qualquer coisa, ele pode falar de qualquer coisa, porque ele está iniciando. Então, para alguns constitucionalistas, por exemplo, o Pedro Lenza, para alguns constitucionalistas, professor Daniel Sena, que para mim é a referência de direito constitucional aqui no Brasil, eles acreditam que você não pode alterar a nossa cláusula pétrea. O nosso parágrafo 4, inciso 4, que vai falar sobre os direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, lá fala sobre a proibição, a inviolabilidade do direito à vida, do direito à igualdade, à liberdade, à propriedade e à segurança. Então, eu não posso simplesmente chegar ali e abolir essas coisas. Eu não posso abolir, que é o que vai estar lá no artigo 60, parágrafo 4, que vai falar do parágrafo 4º, inciso 4, que vai falar das cláusulas pétreas. Mais um conhecimento rápido para você, tá? Mais um conhecimento rápido para você e eu vou apagar para nós falarmos a aula propriamente dita. Eu quero trabalhar aqui com você a nossa aula. Eu quero trabalhar a nossa aula. E como é que eu vou trabalhar essa aula? Eu vou trabalhar essa aula mostrando novamente para vocês, lendo. Agora vamos adentrar no que eu quero falar hoje. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Olha só. E aos estrangeiros residentes no país. Meus amigos, será que o estrangeiro que não é residente no Brasil, ele faz jus ao artigo 5º? Eu simplesmente posso chegar e posso dar cabo da vida dele? Eu posso tirar a vida dele porque ele é um estrangeiro que não é residente no Brasil? O STF já é um entendimento pacificado que isso aqui é estendido aos residentes que moram ou não no Brasil, tá? Aos residentes que moram ou não no Brasil. Então é qualquer estrangeiro que moram ou não no Brasil. Então, o primeiro ponto, sobre a igualdade, nós já sabemos que eu tenho a igualdade material e a igualdade formal. E aqui tem os princípios que eu chamo de princípios basilares. E o que quer dizer princípios basilares? Quer dizer que através desses princípios vão decorrer todos os incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Que são quais? São esses 5 aqui, ó. Direito à vida, direito à igualdade, direito à liberdade, direito à propriedade e direito à segurança. Então, eu tenho o direito à vida, eu tenho o direito à igualdade, eu tenho direito à liberdade
eu tenho direito à propriedade e eu tenho direito à segurança, tá? E eu tenho o direito à segurança. 1, 2, 3, 4, 5. Esses aqui são os princípios basilares do qual decorrem todos os direitos, que são esses caras aqui, ó. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Só que hoje eu gostaria de falar com você de um carinha, que é o direito à vida. Hoje eu quero trabalhar com você sobre o direito à vida, tá? Tudo que eu falei até agora serviu como uma base para nós iniciarmos e você não começar do zero. Você que nunca leu a Constituição Federal, você que não é formado em direito, não estou falando juridiquês, estou tentando ser o mais claro possível, o mais direto possível. Eu já tive crítica de pessoas falando assim, pô, cara, você falou ali, teve até erro de português, cara, eu tô pouco me importando, você entendeu? Você entendeu? Você aprendeu? O que me importa é você aprender. Você aprendeu? Você entendeu? É isso que me importa. Sem juridiquês, sem nada. É direto ao assunto, tá? Então, tu tira um print, ó, sair aqui, ó, tira o print e eu vou apagar e nós vamos falar do direito à vida, beleza? Vamos falar aqui do direito à vida. Quando eu falo do direito à vida, a primeira pergunta que eu quero falar para você, direito à vida, ele é absoluto? Direito à vida, ele é absoluto. Pensa bem, direito à vida é absoluto? Como resposta, o que eu posso te falar? É claro que não, camarada. O direito à vida, ele não é absoluto. E por que o direito à vida não é absoluto? Porque eu tenho algumas exceções ao direito à vida. E você precisa saber quais são essas exceções, porque elas caem no seu concurso. E não importa, novamente, seja lá da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, a Policial Penal, Policial Municipal, tá? Tô falando aqui pelo nível de dificuldade de cada prova. Seja da Polícia Militar, seja do Bombeiro, vai cair sobre o direito à vida. Então tem que saber quais são as exceções. Primeiro ponto, direito da vida é absoluto? Não, não existe direito absoluto. Não há direito absoluto no Brasil. Tudo é relativo. O direito à propriedade absoluta? Não! Não paga os impostos não para você ver se você perde. Não paga os impostos não para você ver se o governo não vai lá e tira. Então nenhum direito ele é absoluto, tranquilo? E o direito à vida não poderia ser diferente, ele não é absoluto. Por quê? Porque ele compõe algumas exceções. E quais são essas exceções? A minha primeira é a pena de morte. No Brasil, tem pena de morte? Sim ou não? Você vai me responder que no Brasil, sim. Nós temos pena de morte no Brasil. Que isso, professor? Não. Nós temos pena de morte em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, nós temos a pena de morte. E ela é prevista, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 47, tá? Inciso 47, beleza? Inciso 47. Lá vai falar sobre a pena de morte. Vamos ler? Vamos lá. Inciso 47. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84 da própria Constituição Federal. Então, repare que nós temos um caso de pena de morte. Ele tem desde que haja uma guerra declarada e se você se moldar aos moldes ali, haverá pena de morte. Depois a gente poderia trabalhar como que é feito de que maneira, para a gente poder esgotar esse assunto. Mas eu estou passando mais rápido, tá? Eu também tenho
uma outra exceção ao direito à vida. Qual é a exceção que eu tenho ao direito à vida? A legítima defesa barra o estado de necessidade. Então, veja, a legítima defesa e o estado de necessidade também é uma exceção ao direito à vida. Se alguém, por um acaso, atentar contra a sua vida, você tem o direito de se proteger, tanto a você quanto a outrem. Você pode proteger a sua vida ou a vida de outra pessoa. Então é uma exceção. E quando a gente estudar direito penal, quando nós estudarmos teoria do crime, nós vamos ver que a legítima defesa é uma excludente de ilicitude. E se ela exclui a ilicitude, exclui o crime, porque crime no Brasil foi adotada a teoria tripartida. Tripartido. O que seria essa teoria? Crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Então tem que ter a junção desses três para ser crime. Se você exclui qualquer um dos três, se tu excluir o fato típico, ou a ilicitude, ou a culpabilidade, não há crime. Então, nesses casos aqui, você vai ver ali pelo artigo 23, 24 do Código Penal, você vai ver que ele exclui a ilicitude. Se ele excluir a ilicitude, não há crime. Logo, é uma exceção ao direito. Eu tenho 3 maneiras aqui que o Brasil autoriza o aborto, tá? Eu tenho 3 maneiras. Eu tenho o aborto sentimental. Eu tenho o aborto necessário. E eu tenho o aborto nos casos anencéfalo. Tá? Anencéfalo. Então, nesses 3 casos aqui, é também autorizado o aborto no Brasil. Quando que eu vou ter um aborto sentimental? Quando uma mulher, ela ela é violentada, tá? Sem o seu consentimento, acaba que ela engravida desse fato e ela é autorizada a abortar. Eu também tem o aborto necessário. O que é o aborto necessário? O aborto necessário é quando aquela gravidez coloca em risco a saúde da mãe, é quando coloca em risco a vida da mãe, então também é autorizado. E o anencéfalo, o aborto anencéfalo é quando o feto ele não desenvolve o cérebro. Por ele não desenvolver o cérebro, acaba que é autorizado também o aborto. Agora, olha só, nós temos, salvo engano, lá para 2017, um julgado, se eu não me engano, foi 2017, que até o 3º mês de gravidez é autorizado. Tá? Então, eu também tenho esse ponto aqui. Até o 3º mês é autorizado o aborto sem nada, sem ter nada. Então, esses aqui são algumas exceções ao direito à vida. Veja, o direito à vida é absoluto? Não. Por que ele não é absoluto? Porque no Brasil eu tenho o caso de pena de morte em caso de guerra declarada. Existe pena de morte no Brasil? Não, salvo em caso de guerra declarada, beleza? Então, se na tua prova perguntar, o direito à vida é absoluto? Não, eu tenho pena de morte, eu tenho legítima defesa do estado de necessidade e eu tenho aborto. Professor, o senhor poderia só explicar a legítima defesa? O senhor já falou, mas poderia explicar um caso de estado de necessidade? Sim, posso te explicar um caso de estado de necessidade. Imagina que está num barco, você mais uma pessoa, o barco afunda e só tem um bote, só tem um colete salva-vida. Você vai lá e dá cabo à vida daquela pessoa para você pegar aquele colete e sobreviver. Seria estado de necessidade. Beleza? Tranquilo? Podemos continuar? Posso falar mais um ponto para você? Eutanásia. É autorizada a eutanásia no Brasil? A pessoa que não quer mais, chega lá, por favor, desliga o aparelho, faz alguma coisa. É autorizada a eutanásia no Brasil? É permitido? Não, não é permitido a eutanásia no Brasil. Tranquilo? Acredito que essas são as informações
básicas sobre o direito à vida, mas que já vai fazer você acertar alguma questão na sua prova, tá? Vai fazer você acertar alguma questão na sua prova. Óbvio que a gente poderia trabalhar mais um pouco, poderíamos falar de tortura, poderíamos falar da súmula 11, a súmula vinculante número 11 do STF, sobre o uso de algema, quais são as ocasiões, porque o que o uso de algema configura. A gente poderia continuar trabalhando aqui, mas eu acredito que já tá bom, senão vai ficar um vídeo muito grande. Eu não gostaria de botar vídeos grandes, gostaria de deixar esses vídeos curtos, ser direto ao ponto, passar ali o máximo de informação possível nesse período curto e depois trabalhar a questão. Questão, que vai fazer você passar na sua prova é o máximo de questões possíveis, beleza? Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, vai estar me ajudando demais. Novamente, tá estudando para um concurso da área militar. Esse concurso cai direito constitucional, cai direito penal, cai português, cara, aqui é o canal para te ajudar. Se você quer de fato um canal para te ajudar, não tem condições de pagar um curso, aqui é o canal que vai te ajudar. Cai direito constitucional no seu concurso, cai direito constitucional na prova da Polícia Militar, cai direito penal na prova da Polícia Militar, cai português na prova da Polícia Militar, seja na prova da PRF, PF ou qualquer concurso na área militar? Se sim, aqui é o lugar para te ajudar, beleza? Projeto Militar em Foco, professor Ricardo Oliveira, tamo junto, fui!